Contando com a presença unânime dos senhores vereadores, das senhoras vereadoras, contando com a graça de Deus, declaro aberta a sessão ordinária de hoje e convido a vereadora Irene Kozak do Bonfim para conduzir a oração do Pai Nosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estai no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-os do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Convido o diretor-geral para secretariar-me como ad hoc e realizar a leitura da ata da sessão anterior. Ata eletrônica da 36ª sessão ordinária em 4/11/2025. Presença unânime dos senhores vereadores. Correspondências recebidas. Ofício 063 da Secretaria Municipal de Esportes. Resposta a encaminhamento do vereador Flávio César Onesco. Encaminhamento eletrônico da LEP, Assembleia Legislativa do Paraná. Convite para a sessão de interiorização, Assembleia Itinerante, no dia 10 de novembro de 2025, na Expo Pato, em Pato Branco. Encaminhamento eletrônico da Secretaria de Turismo do Estado do Paraná. Programação do evento Legislatur. Conexão Vereadores do Turismo, a ocorrer em 18 de novembro de 2025, na cidade de Curitiba. Matérias de expediente. Indicação 168/2025. A excelentíssima senhora Maria Perota Bento Gonçalves, prefeita municipal, solicitando através do setor competente para que providencie atendimento diário na rodoviária de Roncador. Autoria, vereador Flávio César Onesco. Indicação 170/2025 ao senhor Ismael Veloso Santos, solicitando reconstrução de bueiro na propriedade do senhor Pedro Schoptian, na comunidade do Macacos. Autoria, vereador Flávio César Onesco. Requerimento 238/2025 à excelentíssima senhora Maria Perota Bento Gonçalves, prefeita municipal, e à ilustríssima senhora Luana Tamara da Silva, diretora de planejamento, solicitando a construção de galeria na Avenida Castelo Branco, no Jardim Anchieta. Autoria, vereador João Altair Albert Júnior. Requerimento 240/2025, requer em vida ofício a excelentíssima senhora Maria Perota Bento Gonçalves, prefeita municipal, e a senhora Luana Tamara da Silva, diretora de planejamento, solicitando a construção de capela mortuária no bairro do Jardim Anchieta. Autoria, vereador Antônio Martins. Requerimento 241/2025, requer em vida ofício a excelentíssima senhora Maria Perota Bento Gonçalves, prefeita municipal, solicitando a aquisição e instalação de ventiladores na Capela Mortuária da Paz. Autoria, vereador Antônio Martins. Matérias da ordem do dia. Projeto de lei do Executivo, número 33/2025. Ratifica o protocolo de intenções do firmado entre o Estado do Paraná e os municípios do Estado do Paraná subscritores, com a finalidade de formalizar a constituição e a adequação do consórcio Intergestores do Paraná Saúde, CIPS. O projeto é votação simbólica, 8 votos favoráveis, nem voto contrário, nem abstenção. Resultado, projeto aprovado em primeiro turno de discussão e votação. Projeto de lei do Executivo, número 34/2025, institui no âmbito do município de Roncador a campanha Natal da Serra, Roncador Brilha, destinada a incentivar a decoração natalina de residências. Dispõe sobre parcerias, premiações e demais providências. Projeto de votação simbólica, 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário, nem abstenção. Resultado, projeto aprovado em primeiro turno de discussão e votação. Projeto de decreto legislativo número 1/2025, dispõe sobre a concessão de título de cidadão honorário do município de Roncador ao senhor Odilon Adrioli Gonçalves. Matéria até votação simbólica, nenhum voto contrário, nem abstenção. Resultado, matéria aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Oradores de explicações pessoais: Janauro Ruba, Marilda Dias Ferreira, Flávio César Onesco, Irene Kozak do Bonfim, João Altair Albert Júnior, Sebastião Aparecido de Lima, Antônio Martins, Adriana de Freitas e Amadeu Lido Santos. Considerações finais. E não havendo nada mais a tratar, o presidente agradeceu a Deus pela direção dos trabalhos, a todos que estiveram presentes nessa Casa de Leis, e declarou encerrada a sessão ordinária de 4/11/2025, desejando boa noite a todos. Ata número 45 de 2025 entra em discussão. Entra em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão.
A ata número 45 de 2025 é aprovada por todos os vereadores e vereadoras presentes. Pauta da 37ª sessão ordinária, em 17/11/2025. Expedientes. Correspondências recebidas. Ofício 1791/2025 da Assembleia Legislativa do Paraná. Requerimento do deputado Tito Barrichello. Votos de congratulações ao município de Roncador pela passagem de seu aniversário em 5 de novembro de 2025. Ofício 06/2025 da ACAN 12. Convocação para a Assembleia Geral Ordinária em 6 de dezembro na sede da ACAN 12 em Campo Mourão. Ofício 07/2025 da ACAN 12. Orientações sobre elaboração e apresentação de proposições no âmbito da ACAN 12. Matérias de expediente. Denúncia número 1/2025. Requerimento de instalação de investigação parlamentar, visando a apuração de possível conduta incompatível com o decoro parlamentar por parte da vereadora Adriana de Freitas, diante dos fatos de prática de bullying, violência psicológica e agressão física contra menor em idade, já objeto de ação judicial em trâmite. Leitura da matéria na íntegra. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Roncador, Estado do Paraná, Ceni Vieira da Silva, brasileiro, portador de CPF número tal, cidadão brasileiro residente domiciliado neste município, com fundamento no artigo 5º, inciso 34, a linha A da Constituição Federal, que garante o direito de petição a qualquer órgão público em defesa dos direitos e contra ilegalidades do abuso do poder, vem com o devido respeito a apresentar o seguinte: requerimento de instalação da investigação parlamentar, visando a apuração de possível conduta incompatível com o decoro parlamentar por parte da vereadora Adriana de Freitas, diante de fatos graves relacionados à prática de bullying, violência psicológica e agressão física contra o menor de idade, já objeto de ação judicial em trâmite. A gravidade dos fatos levou à instalação de processo judicial contra a vereadora, autos 000153657, 2025, 8160096, atualmente em trâmite perante o Poder Judiciário com apuração de responsabilidade civil e ou criminal pelos atos. Embora o episódio tenha ocorrido em contexto escolar, sua repercussão ultrapassa o campo educacional, afetando diretamente a imagem institucional da Câmara Municipal e a honorabilidade do cargo da vereadora, considerando a natureza dos fatos e o interesse público envolvido. Do fundamento legal e regimental. Diante da gravidade dos fatos narrados e dos indícios consistentes de ilícitos administrativos e criminais atribuídos à vereadora, impõe-se, como consequência jurídica necessária, a apuração imediata por parte do presidente da Câmara Municipal, a autoridade competente para tal. A omissão ou inércia institucional frente a essas alegações constituiria, por si só, violação direta aos princípios fundamentais da administração pública, especialmente os da legalidade e moralidade. Embora o artigo 143 da Lei nº 8.112 de 1990, que rege os servidores públicos federais, não se aplique diretamente ao caso, seus princípios orientadores são vinculadores para toda a administração pública. O dispositivo impõe o dever de apurar irregularidades funcionais por meio de sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurando sempre a ampla defesa. No presente caso, a apresentação do atestado médico manifestadamente falso para justificar faltas às sessões legislativas representa vício insanável da legalidade. Essa conduta compromete a legitimidade de todos os atos administrativos e legislativos subsequentes em que a vereadora tenha atuado. Nos termos do princípio da autotutela, previsto no artigo 53 da Lei nº 9.784, de 1999, a administração tem o dever de anular os próprios atos eivados da ilegalidade. Assim, a manutenção de atos praticados sob a cobertura de documentação falsa viola frontalmente os princípios da legalidade, moralidade e probidade administrativa, exigindo resposta institucional urgente e proporcional. Dos pedidos. Diante dos fundamentos expostos, requer-se a instauração de investigação interna pela Câmara Municipal, visando apurar as condutas da vereadora Adriana de Freitas com relação aos fatos narrados. A constituição de Comissão de Ética ou Comissão Especial de Inquérito, CEI,
com base no regimento interno para análise e instrução dos fatos. A requisição de cópia integral do processo judicial em trâmite para conhecimento dos elementos já apurados. A notificação da vereadora para que exerça o contraditório e a ampla defesa nos termos constitucionais. A avaliação por parte desta presidência da mesa diretora da possibilidade de afastamento cautelar da vereadora durante o curso da apuração para a garantia de lisura e imparcialidade do processo. Ao final da investigação, se confirmadas condutas violadoras da moralidade e do decoro parlamentar, requer-se a aplicação das sanções regimentais e legais cabíveis, inclusive a eventual apresentação ao Ministério Público, se for o caso. Nestes termos, pede deferimento, Roncador, 10 de novembro de 2025, assinatura Ceni Vieira da Silva. Com referência a essa matéria, temos a ata número 5 de 2025, será lida na íntegra agora. Os membros da mesa da Câmara Municipal de Roncador se reuniram no dia 17 de novembro de 2025, às 10 horas, para tratar e deliberar acerca do requerimento de investigação parlamentar, protocolo número 828 de 2025, promovido por Ceni Vieira da Silva em face da vereadora Adriana de Freitas. O promovente pede em apartada síntese para investigar a prática de conduta incompatível com o decoro parlamentar por parte da vereadora diante da suposta prática de bullying, violência psicológica e agressão física contra a menor de idade em ambiente escolar, cuja conduta já é objeto de ação judicial em trâmite. Diante da análise do procurador jurídico da Câmara Municipal, convocou-se a presente reunião, onde o procurador passou a explicar que houveram 2 protocolos em desfavor da vereadora. Um, que o regimento permite a apuração na condução de representação por quebra de decoro parlamentar, com pedido de instalação de processo de cassação de mandato, artigo 258 do regimento interno, e outro requerendo instalação de investigação parlamentar. Na fundamentação do segundo requerimento, usou-se regras relativas aos servidores públicos, o que autorizaria, por certo, a abertura de uma sindicância junto à Secretaria de Estado de Educação, porém, não aqui na Câmara Municipal, pois aqui a mesma não é servidora, mas sim vereadora, ou seja, agente política. O procurador informou que, segundo a lei orgânica e o regimento interno, não há previsão legal para terceiros requerer a instauração de procedimentos de investigação, o que é reservado à iniciativa dos vereadores através da abertura de uma CPI para a investigação dos fatos. Artigo 25, parágrafo 3º da lei orgânica. A assessora jurídica da Câmara esclareceu à presidência sobre o processo criminal que já está em trâmite, bem como sobre a sindicância administrativa em âmbito escolar já em curso. Esclarecida a mesa, o vereador João Altair Albert Júnior afirmou que opina pelo prosseguimento do requerimento de investigação, pois afirma a postura de que toda denúncia precisa ser investigada. O vereador Amadeu Elísio Santos afirmou que, como não há procedimento específico para o pedido de investigação por terceiros, o requerimento deve ser arquivado. A vereadora Irene Kozak do Bonfim afirmou que vota pelo arquivamento diante da ausência de competência da Câmara para apurar nos moldes trazidos pelo requerimento. Assim, após a discussão, a mesa deliberou pelo arquivamento do requerimento do protocolo número 828/2025, com 2 votos favoráveis pelos vereadores Irene Kozak do Bonfim e Amadeu Elísio Santos, e 1 voto contrário do vereador João Altair Albert Júnior. Edifício Luciana e Cristina Rosa, Roncador, 17 de novembro de 2025, assinatura Amadeu Elísio Santos, presidente, assinatura Irene Kozak do Bonfim, primeiro secretário, assinatura João Altair Albert Júnior, segundo secretário. Ainda com referente à matéria, despacho da presidência. Diante da reunião da mesa ocorrida nessa data, para analisar a viabilidade da tramitação do requerimento de pedido de investigação parlamentar, protocolo 828/2025, formulado diretamente por munícipe, conforme a ata número 5, por maioria dos membros, foi decidido pelo arquivamento do requerimento. Roncador, 17 de novembro de 2025, assinatura Amadeu Elísio Santos, presidente da Câmara Municipal de Roncador. Solicito o arquivamento da denúncia número 1 de 2025. Denúncia número 2 de 2025, representação por quebra de decoro parlamentar, com pedido de instauração de processo de cassação de mandato
da vereadora Adriana de Freitas, em flagrante desrespeito aos princípios da probidade administrativa, da moralidade e da ética que devem nortear o exercício do mandato. Leitura na íntegra. A matéria tem turno único de discussão e votação. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Roncador, Seni Vieira da Silva, brasileiro, portador do CPF número tal, cidadão brasileiro residente e domiciliado neste município, com fundamento no artigo 5º, inciso 34, a linha A da Constituição Federal, que garante o direito de petição a qualquer órgão público em defesa de direitos ou contra ilegalidades no abuso do poder, vem com o devido respeito apresentar o seguinte: representação por quebra de decoro parlamentar, com pedido de instauração de processo de cassação de mandato, em face de Adriana de Freitas, brasileira, vereadora e professora neste município. Dos fatos: a vereadora Adriana de Freitas, em flagrante desrespeito aos princípios da probidade administrativa, da moralidade e da ética que devem nortear o exercício do mandato eletivo, praticou atos que demonstram total desprezo pela confiança depositada pelos cidadãos e pela seriedade da função pública. No dia 3 de novembro de 2025, na segunda-feira, a vereadora faltou à sessão plenária da Câmara Municipal para justificar a sua ausência e com o intuito de se esquivar das responsabilidades inerentes ao cargo. A vereadora, de forma ardilosa e premeditada, buscou um atestado médico. Ocorre que, após horas de comparecer ao consultório médico, a vereadora foi vista em uma academia, exercitando-se normalmente, demonstrando, de forma inequívoca, que não se encontrava incapacitada para o exercício de suas funções, exercitando-se normalmente, como se nada tivesse acontecendo. A comprovação dessa atividade física, incompatível com o quadro de saúde descrito no atestado, desmascara a farsa. Como se não bastasse a contradição entre o atestado e a prática de atividades físicas, a vereadora, de forma desafiadora e desrespeitosa com a população, utilizou suas redes sociais para divulgar fotos na academia. Essa atitude demonstra claramente a ausência de qualquer remorso ou preocupação em esconder a verdade, evidenciando o uso indevido de atestado médico para justificar sua ausência na sessão da Câmara Municipal. A vereadora, ao postar as fotos, não apenas expôs sua falta de comprometimento com as responsabilidades do cargo, mas também zombou da confiança depositada nela pelos eleitores. A vereadora, aproveitando-se da prerrogativa de apresentar atestado médico, buscou de forma ardilosa afastar-se de suas obrigações parlamentares. Ocorre que, ao procurar o profissional da medicina, a vereadora, ao que tudo indica, não expôs a verdade sobre seu estado de saúde, induzindo o médico ao erro. Essa conduta, por si só, já demonstra a intenção de fraudar o sistema e faltar com a verdade. A conduta da vereadora, ora em questão, revela uma sequência de eventos que maculam a probidade e a ética que se espera de um agente público. Contudo, a análise dos fatos demonstra de forma contundente que a motivação para a falta não se sustentava na realidade. A atitude da vereadora revela uma conduta desonesta e fraudulenta, pois, ao procurar um médico solicitar o atestado, ela prestou informações falsas sobre seu estado de saúde, induzindo o profissional ao erro. O médico, confiando na palavra da vereadora, emitiu o atestado, afastando-a das suas atividades por um dia. Contudo, a ausência do CID, Código Internacional de Doenças, no atestado, somada à conduta da vereadora de comparecer à academia após a consulta, reforça a suspeita de que a vereadora simulou uma doença para obter o documento. A gravidade da situação se intensifica quando se observa que o atestado médico apresentado não continha o Código Internacional de Doenças, o CID, impossibilitando assim a identificação precisa da enfermidade que supostamente acometia a vereadora. Essa omissão, somada à ausência de informações detalhadas sobre a condição da saúde, levanta sérias suspeitas sobre a veracidade da justificativa apresentada. A conduta da vereadora não se limita a uma simples falta ao trabalho. Ela representa um ato de desvio de finalidade, pois o atestado médico, que deveria ser utilizado para justificar a ausência em caso de real necessidade, foi utilizado para acobertar uma falta injustificada.
em evidente prejuízo aos trabalhos legislativos e à população. A vereadora, ao agir dessa forma, faltou com a verdade e com a ética, demonstrando total desprezo pela confiança que lhe foi depositada. A gravidade da situação reside no fato de que a vereadora, valendo-se de sua posição e da credibilidade que o cargo lhe confere, utilizou de artifícios para enganar o médico, obter um documento falso e justificar uma ausência que não se sustentava. Tal conduta, além de imoral, configura quebra de decoro parlamentar, justificando a instauração de processo de cassação de seu mandato. Do direito. No que concerne ao mérito, é imprescindível destacar os seguintes fundamentos do fato e de direito. A conduta da vereadora ao agir de forma ilícita enseja a análise detalhada dos atos de improbidade administrativa, falsidade ideológica e falsidade de atestado médico, culminando na necessidade de apuração e cassação do mandato. Da improbidade administrativa. A conduta da vereadora ao solicitar e utilizar um atestado médico falso para justificar sua ausência em sessão legislativa, revela um flagrante ato de improbidade administrativa, em frontal desrespeito aos princípios basilares que regem a administração pública. A ação, por si só, atenta contra a moralidade administrativa, a legalidade e a honestidade, pilares essenciais para o bom funcionamento do serviço público e a confiança da sociedade em seus representantes. A violação aos deveres funcionais, consubstanciada na apresentação do atestado médico fraudulento, subsume-se perfeitamente ao disposto no artigo 11 da Lei nº 8.429 de 92. A vereadora, ao praticar tal ato, visou indubitavelmente obter proveito pessoal indevido, qual seja a justificação de uma falta não abonada, eximindo-se assim de suas responsabilidades e, consequentemente, frustrando a regularidade do processo legislativo. A gravidade da conduta se acentua ao considerarmos a aplicabilidade, por analogia, do artigo 117, inciso 9 da Lei nº 8.112 de 90, que veda ao servidor público o ato de valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública. A vereadora, ao agir dessa forma, desvirtuou o propósito da função pública, utilizando-a para fins particulares e em prejuízo da coletividade. Ademais, a desídia demonstrada pela vereadora ao faltar injustificadamente à sessão e, posteriormente, tentar encobrir sua ausência com um documento falso, enquadra-se também na proibição do artigo 117, inciso 15 da Lei nº 8.119/90, que veda ao servidor a prática de atos de deslealdade e insubordinação. A conduta da vereadora nesse contexto revela uma postura de descaso e desrespeito para com os seus deveres funcionais e com a própria instituição legislativa. A lesividade ao bem jurídico tutelado é evidente. A integridade do processo legislativo, a confiança da população na probidade de seus representantes e a moralidade administrativa foram diretamente comprometidas por tal comportamento doloso. A utilização de um atestado médico falso, portanto, não é apenas um ato isolado, mas sim uma conduta que mina os alicerces da administração pública e exige a devida responsabilização do agente. Para corroborar a fundamentação trazida acima, é pertinente a seguinte menção à jurisprudência pátria. Ementa. Direito administrativo, ação civil pública por improbidade administrativa contra vereadores do município de Jussara, Goiás. Artigo 11, caput da Lei nº 8.429, de 1992. Aplicação da nova redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021. A processos em curso. A possibilidade de rol taxativo, tema 1199, compreensão diversa. Interpretação da legislação infraconstitucional e reelaboração da moldura fática. Impossibilidade. Súmulas número 279 e 280 do STF. Agravo não provido. No julgamento da ARE, número 8.433/89, tema 1199 RG, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei número 14.231/2021 para fins de incidência em face da coisa julgada
ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa aos casos em que ainda não houve trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. Precedentes 2. A Lei nº 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. Lei nº 8.249/1992, artigo 11. Promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do artigo 11 da Lei nº 8.249/1992, e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. O atendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência dessa Suprema Corte, no sentido de que o rol do artigo 11 da Lei nº 8.429/1992, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, é exaustivo e não exemplificativo. Assim, as condutas dos agentes devem estar enquadradas em alguma das práticas previstas no aludido artigo, não servindo apenas à afirmação genérica da afronta a princípios constitucionais. Decisão que não afirma a licitude das condutas imputadas, que podem ser apuradas em outras esferas de responsabilidade, inclusive penal. Não permanecendo a conduta imputada dentre aquelas descritas na nova redação do artigo 11 da Lei nº 8.249/1992, não há que se falar em continuidade típica normativa. Compreensão diversa demandaria a reelaboração de moldura fática delineada e a interpretação da legislação infraconstitucional, procedimentos vedados em recursos extraordinários. Não a falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, incidências das súmulas nº 279 e 280 do STF, agravo interno reconhecido e não provido, STF, ARI 150-20-2055, relator Flávio Dino, data do julgamento 14/4/2025, primeira turma, data da publicação 24/4/2025. Administrativo e processual civil, improbidade administrativa, desnecessidade de reexaminar os fatos e as provas produzidas, possibilidade de revaloração, dispensa indevida de procedimento licitatório. As questões postas, as de linde, tiveram seus contornos fáticos muito bem delineados pelo tribunal de ACO. Assim sendo, não é preciso reexaminar os fatos e as provas produzidas nos autos para a solução do feito, mas sim apenas revalorar juridicamente a remissa fática contida no acórdão. Portanto, o recurso especial não ofendeu e enunciou da súmula 7 do STJ. Trata-se de origem de ação civil pública por ato de improbidade administrativa com o escopo de apurar supostos ilícitos administrativos cometidos em razão da dispensa indevida de procedimento licitatório, a fim de contratar da empresa Calf, Editora e Eventos Limitada, para ministrar cursos ao pessoal da Câmara de Vereadores do município de Guarapuava, com o pagamento dos serviços sem que esses fossem efetivamente prestados, bem como terem fraudado carta-convite para a contratação da empresa recorrida. O Tribunal de Origem consignou que o Poder Legislativo do município de Guarapuava, quando chefiado entre os anos de 2005 e 2006, pelo então vereador Valtair, pagou à empresa Calf a quantia de R$ 13.300, a título de remuneração pelos serviços que esta teria supostamente prestado, consubstanciados na ministração de 2 cursos para os servidores da Câmara Municipal. Além disso, o Ministério Público Estadual acusa os interessados de terem fraudado a carta-convite, na qual a empresa ré saiu vencedora, para que esta produzisse boletins informativos mensais acerca das atividades legislativas municipais. Quanto ao cometimento do primeiro fato ilícito, imputado aos interessados, a ministração de 2 cursos à Corte Estadual salientou que a contratação da empresa Calf foi realizada de forma verbal, sem licitação. Apesar disso, a Câmara de Vereadores do município de Guarapuava pagou pela ministração de 2 cursos realizados para os servidores da casa. De Sarte, houve desrespeito à legislação sobre a matéria, Lei nº 8.666 de 1993. O entendimento do STJ é de que, para que reconheça a tipificação da conduta com incursa
incursa nas prescrições da Lei da Improbidade Administrativa, é necessário demonstrar o elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9, nos artigos 9 e 11, e ao menos pela culpa nas hipóteses do artigo 10. Portanto, o ato de improbidade administrativa previsto no artigo 11 da Lei nº 8.429, de 1992, exige comprovação de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, bastando o dolo genérico. A conduta praticada afrontou os princípios que regem a probidade administrativa, violando notadamente os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade das instituições. Nos termos do artigo 11 da Lei nº 8.429, está caracterizado, portanto, o dolo genérico para enquadramento da conduta no artigo 11 da Lei nº 8.429 de 1992. Com relação ao artigo 11 da referida lei, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que configura ato de improbidade a lesão princípios administrativos, o que em regra impede a ocorrência de dano ou lesão ao erário, agravo interno não provido. STJ, responsável 18.26.450, relator ministro Herman Benjamin, data do julgamento 8/2/2021, segunda turma, data de publicação 17/2/2021. Processo civil administrativo, improbidade. Ex-prefeito municipal que veiculou informes publicitários em jornais de grande circulação, com finalidade de promoção pessoal e mediante pagamento de recursos públicos. Falta de pré-questionamento da tese alusiva à ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Não configuração da afronta do artigo 1022 do CPC. Dissídio jurisprudencial não comprovado e não demonstrado. Enriquecimento ilícito e dolo específico afirmados pela instância de origem. Condenação com fundamento nos artigos 9º, 12 e 11, inciso 1 da Lei nº 8.429 de 1992. Alterações providas pela Lei nº 14.230 de 2021. Incidência imediata aos casos sem trânsito em julgado, princípio da continuidade típico-normativa, aplicabilidade à espécie. A alegada violação do artigo 489, parágrafo 1º, incisos 1, 2, 3 e 4 do CPC, não foi examinada pelo Tribunal de Origem, nada obstante a oposição de embargos de declaração. Logo, incido a súmula número 211 do STJ, porquanto ausente o indispensável pré-questionamento. Por outro lado, não ocorreu ofensa ao artigo 1022 do CPC, na medida em que o Tribunal de Origem dirimiu fundamentalmente as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos. Não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. Ademais, no que respeita à letra C do permissivo constitucional, o recurso especial não se amolda às exigências dos artigos 1029, parágrafo 1º do CPC, e 255, parágrafo 1º do RI-STJ. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, as alterações promovidas pela Lei nº 14.231 de 2021, ao artigo 11 da Lei nº 8.249 de 1992, aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. Deve de ser aplicado ao caso em exame princípio da continuidade típico-normativa, pois a perfeita correspondência entre a conduta imputada ao réu e o inciso 12 do artigo 11 da Lei nº 8.429 de 1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230 de 2021, porquanto, de acordo com o quadro fático delineado pelo Tribunal de Origem, foi comprovado o dolo específico da recorrente em propagar a sua imagem como agente político, mediante a veiculação em jornais de grande circulação de publicidade paga com recursos públicos. Agravo interno desprovido, STJ, relator ministro Sérgio Coquina, data do julgamento 17/3/2025, primeira turma,
turma, data da publicação 21/3/2025. Processo civil administrativo, improbidade administrativa, contratação sem licitação. Prefeito, ilegalidade na compra de medicamentos não inclusos na lista do SUS, mediante fracionamentos, contratos verbais, sem recibo e não realizado o devido procedimento de dispensa de licitação. Violação dos artigos 11 e 12 da Lei nº 8.429, prejuízo ao erário, desnecessidade, elemento subjetivo doloso, caracterização, precedentes do STJ. Trata-se na espécie de ação civil pública por improbidade administrativa ajuizada em razão da contratação de empresa sem prévia licitação. Sob a luz dos fatos e provas, a origem concluiu pela não ocorrência da improbidade administrativa na espécie, seja pela inexistência de lesão ao erário, seja pela não caracterização do elemento subjetivo doloso. A valoração acertada dos elementos de convicção, estampados no acórdão proferido pela Corte de Origem, providência perfeitamente adequada e via processual de recurso especial, afasta a incidência do enunciado da súmula do STJ, pacífico no Superior Tribunal de Justiça, entendimento segundo o qual, para o enquadramento das condutas no artigo 11 da Lei nº 8.429/92, é despecienda a caracterização de dano ao erário e do enriquecimento ilícito, precedentes do responsável número 1368-935/SC. Relator ministro Mauro Campbell Marques, segunda turma, julgado em 19/5/2016. Relatório do ministro Mauro Campbell Marques, segunda turma, julgado em 14/9/2010. Esta Corte Superior, especialmente sua segunda turma, vem entendendo que no âmbito das ações por improbidade administrativa relativa aos procedimentos licitatórios, a pura e simples prestação de serviço não é suficiente para afastar o prejuízo erário, pois o valor pago pela prestação pode estar além do valor médio do mercado, bem como pode ser até mesmo indevido, nas hipóteses, por exemplo, em que o serviço em si é desnecessário à luz da realidade. Para a origem, chancelou a ausência de má-fé do agente e inexistência de indício de desonestidade ou intenção nociva no comportamento. A questão de configuração do elemento subjetivo doloso teve análise insuficiente pela origem. Isso porque esta Corte Superior possui jurisprudência de que o dolo compreende necessariamente o conhecimento e o querer, vontade. Como se sabe, entretanto, dentro dessa perspectiva, existem dois tipos de dolo: direto, imediato ou mediato, e eventual. Dispensando o dolo específico ou especial fim de agir, voto vista do excelentíssimo ministro Mário Campbell. Não se relacionando, portanto, à inexistência de resultado lesivo, na espécie, o elemento subjetivo na modalidade doloso está plenamente caracterizado na medida em que a contratação sem realização de licitação foi levada a cabo pelo recorrido, sem justificativa plausível para tanto, com violação de preceito básico da administração pública, que é a obrigatoriedade genérica e a priorística do prévio procedimento da licitação para fins de contratação. Mantido o movimento do recurso especial para condenar o réu nas sanções do artigo 12, inciso 3 da Lei nº 8.429/92, com a determinação de remessa dos autos ao Tribunal de Origem para fixação das correspondentes sanções. Agravo interno improvido. Relator ministro Francisco Falcão, data de julgamento 20/4/2021, T2, segunda turma, data de publicação 3/5/2021. Administrativo, servidora pública municipal, ação de reintegração ao cargo de educadora infantil, apresentação de atestado médico adulterado, preliminar, violação ao princípio da dieleticidade não ocorrida, apelante que se contrapôs de forma específica e fundamentada à decisão impugnada, mérito, cerceamento de defesa, laudo pericial concluiu a adulteração no atestado. Outras perícias desnecessárias. Comissão processante com servidoras em funções gratificadas sem impedimento no Estatuto dos Servidores Públicos. Suspensão preventiva por 60 dias com base no relatório da diretoria e boletim de ocorrência.
não comprovado a ausência de pagamento de salário durante afastamento. Transação penal não impede condenação administrativa. Áreas independentes conforme o precedente do STJ. Pena proporcional aos fatos. O conjunto probatório demonstra a correção da sanção aplicada, visto que o atestado apresentado adulterado implica em falta grave que ensejou a quebra de confiança necessária no exercício da função pública. Controle jurisdicional não verificada a nulidade do PAD. Sentença mantida, apelação civil provida. Desembargador Salvatore Antônio Astucci. Relator Salvatore Antônio Astucci, órgão julgador, Primeira Câmara Civil, julgado em 19 de 5 de 2025, data da publicação 22 de 5 de 2025. Falsidade ideológica. A conduta da vereadora ao prestar informações inverídicas ao médico, com o intuito de induzi-lo a emitir um atestado médico falso, revela a prática do crime de falsidade ideológica, tipificado no artigo 299 do Código Penal. A materialidade delitiva reside na inserção da declaração falsa em documento público, qual seja o atestado médico, o qual, por sua natureza, destina-se a produzir efeitos perante a administração pública e a sociedade em geral. A vereadora, ao relatar falsamente sua condição de saúde ao médico, visou alterar a verdade sobre um fato juridicamente relevante. A justificativa de sua ausência nas sessões legislativas. A apresentação do atestado médico falso, com o propósito de acobertar sua ausência, demonstra o dolo específico da agente consistente na vontade livre e consciente de praticar a conduta criminosa para obter uma vantagem indevida. A vantagem indevida, no caso em tela, manifesta-se na justificação de uma falta não legítima, garantindo à vereadora a manutenção de seus direitos e prerrogativas, em detrimento do interesse público. A conduta da ré, portanto, não apenas lesa os interesses individuais, mas também prejudica o direito da coletividade de ser representada por um agente público, presente e atuante, além de atentar contra a veracidade dos registros oficiais da Câmara Municipal. A subsunção do fato típico ao tipo penal é evidente. A vereadora, com consciência e vontade, fez inserir declaração falsa em documento público, com o fim de alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante, agindo com dolo específico e buscando obter vantagem devida. A análise dos fatos, em consonância com a legislação penal, demonstra a prática do crime de falsidade ideológica, justificando a procedência da pretensão autoral. Para corroborar a fundamentação trazida acima, é pertinente a seguinte menção à jurisprudência pátria. Ementa ação originária, penal, denúncia, falsidade ideológica, artigo 299 da CP. Uso do documento falso, artigo 304 da CP. Concurso material, inviabilidade, princípio de consunção, aplicação, imputação mantida no tocante ao crime fim, imputação e denunciado que não participou dos fatos, primeiro denunciado. Teoria do domínio do fato, inaplicabilidade, posição de garante, artigo 13 do CP, inaplicabilidade, uso do documento falso, segundo denunciado, não configuração, declaração materialmente verdadeira, ausência de potencialidade lesiva na conduta, ausência de dolo, atipicidade das condutas, denúncia rejeitada, STF, AO 2411, relator Dias Toffoli, data do julgamento 13 de 4 de 2023, Tribunal Pleno, data de publicação 4 de 5 de 2023. Ementa, agravo regimental em habeas corpus, penal e processual penal. Crime de falsidade ideológica eleitoral, artigo 350 do Código Eleitoral. Trancamento de ação penal por ausência de justa causa, necessário resolvimento de fatos e provas. Inviabilidades precedentes, agravo regimental não provido. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar fora da dúvida a tipicidade de conduta, a causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame. Segunda turma, DJE, de 17/10/2008. Divergir das instâncias ordinárias acerca da existência de indícios mínimos de autoria e de materialidade exigiria necessariamente o exame de fatos e provas,
inviável em sede de habeas corpus. Precedentes, agravo regimental não provido, STF. Relator Dias Toffoli, data de julgamento 21/6/2021, primeira turma, data de publicação 25/8/2021. Penal, processual penal, agravo regimental de agravo em recurso especial. Crime contra a fé pública, artigo 304 do Código Penal, CP. Uso de documento falso, atestado médico, aplicabilidade do princípio da bagatela, excepcionabilidade verificada, mínima ofensividade da conduta de inexpressividade da lesão jurídica, suficiência das sanções previstas nas leis trabalhistas, precedentes, agravo regimental desprovido. A decisão agravada está pautada na excepcionalidade ao entendimento desta Corte no sentido de impossibilidade de aplicação do princípio da bagatela aos crimes contra a fé pública, no caso, o dolo do recorrente, em apresentar atestado médico falso para afastamento do trabalho por 8 dias, revela de plano a mínima ofensividade da conduta do agente e nenhuma periculosidade social à ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressibilidade da lesão jurídica provocada, a demonstrar a atipicidade material da conduta e afastar a incidência do direito penal, sendo suficientes as ações previstas na lei trabalhista. Precedentes, agravo regimental desprovido, STJ. Relator, ministro Joel Ilan Paciornik. Data do julgamento, 16/11/2021. T5, quinta turma, data de publicação, 19/11/2021. Apelação, crime, falsidade ideológica, artigo 299 do Código Penal. Pleito absolutório ante a atipicidade da conduta, ausência de dolo, não acolhimento, acervo probatório suficiente que demonstra com segurança a intenção do réu de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, ficha hospitalar, sentença escorreitada, honorários advocatícios, deferimento, defensor nomeado, recurso desprovido. O bem jurídico atingido no delito da falsidade teológica é a fé pública e para que se caracterize é necessário que o agente tenha por objetivo prejudicar direito, criar a obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante. Ou seja, é preciso que a falsidade contenha nocividade efetiva potencial. TJ Paraná, Segunda Câmara Criminal, desembargador José Maurício Pinto de Almeida. Relator José Maurício Pinto de Almeida, órgão julgador, Segunda Câmara Criminal, julgado em 9/12/2024, data de publicação 12/12/2024. Apelação crime, delito de falsidade ideológica, artigo 299 do CP, condenação, pleito recursal absolutório, alegada ausência de dolo, inocorrência, elemento subjetivo do tipo evidenciado, inserção consciente de documento público de informação falsa, consistente em apontar os dados pessoais da vítima, como seus no termo de circunstanciado da infração penal, com a finalidade de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, em desistência do mandato de prisão em desfavor do acusado. Conjunto probatório suficiente para condenação, dosimetria, pretensa fixação da reprimenda no patamar mínimo, descabimento, pena base, corretamente exasperada, aumento motivado em razão dos maus antecedentes e da incidência de agravante de reincidência, regime prisional fechado, escorreito e condizente com as peculiaridades do caso, fundamentado na reincidência e nas circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, honorários advocatícios, remuneração pelo trabalho concernente à peça recursal, direito do defensivo dativo, recurso desprovido com arbitramento de honorários advocatícios. O bem jurídico atingido no delito da falsidade ideológica é a fé pública e para que se caracterize é necessário que o agente tenha por objetivo prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Ou seja, é preciso que a falsidade contenha nocividade efetiva ou potencial. TJ Paraná, Segunda Câmara Criminal, Paranavaí, relator desembargador José Maurício Pinto de Almeida, julgador, Segunda Câmara Criminal, julgado em 11/3/2024, data de publicação 27/3/2024.
Apelação crime, falsidade ideológica, artigo 299 do Código Penal. Autoria e materialidade suficientemente comprovadas. Pleito absolutório provado. Pleito absolutório por insuficiência probatória. Tese rechaçada. Prova suficiente à imposição do prejuízo condenatório. Inserção em documento público de declaração que nele devia constar, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Comprovação do elemento subjetivo do tipo acervo probatório suficiente para a manutenção da condenação. Não acolhimento. Recurso desprovido. O crime de falsidade ideológica exige o dolo específico, consistente na vontade de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. No caso em análise, havendo provas suficientes a demonstrar que os acusados inseriram declarações falsas em documentos particulares, com o dolo de alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante, impõe-se manter a sentença condenatória, TJ Paraná, 2ª Câmara Criminal, desembargador José Maurício Pinto de Almeida, julgador, 2ª Câmara Criminal, julgado em 28 de 3 de 2022, data da publicação, 5 de 4 de 2022. Apelação crime, falsidade ideológica, artigo 299 do Código Penal. Na forma do artigo 71 do mesmo Código, autoria e materialidade devidamente comprovadas pelos relatórios e documentos produzidos em processo administrativo, depoimentos testemunhais e confissão da ré, acervo probatório suficiente para manter a sentença condenatória, alegação de atipicidade da conduta por ausência de dolo, não acolhimento, conjunto probatório que demonstra com segurança a intenção da ré em alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, conteúdo pedagógico administrado em sala de aula e frequência de alunos, mesmo ausente no estabelecimento do ensino. Recurso desprovido, mantém-se a condenação pelos crimes de falsidade ideológica em continuidade delitiva, porquanto devidamente comprovadas práticas delituosas com a prova documental e testemunhais presentes no caderno processual, inclusive pela confissão da própria ré, de que preencheu documento público, livro de registro de classe com informações inverídicas. Desembargador José Maurício Pinto de Almeida, relator José Maurício Pinto de Almeida, órgão julgador, 2ª Câmara Municipal, julgado em 27 de 11 de 2022, data da publicação, 2 de 12 de 2022. Falsidade de atestado médico. A conduta do médico ao emitir atestado médico falso em favor da vereadora subsume-se perfeitamente ao tipo penal descrito no artigo 302 do Código Penal, que tipifica o crime de falsidade de atestado médico. A materialidade delitiva reside na emissão do documento que não reflete a verdade dos fatos, atestando uma condição de saúde inexistente. A ausência de correspondência entre o atestado e o estado de saúde da vereadora é o cerne da infração, independentemente da inclusão ou omissão do Código Internacional de Doenças, o CID. O elemento subjetivo do tipo penal, consubstanciado no dolo, se evidencia pela clara intenção do médico em fraudar a verdade, emitindo um documento com o propósito de justificar a ausência da vereadora com as suas atividades funcionais. A finalidade do atestado, qual seja a justificação de ausências indevidas, agrava a conduta do agente, pois demonstra o conhecimento e a participação do médico na burla dos deveres funcionais da vereadora e na desonestidade da administração pública. A emissão de um atestado falso com o intuito de acobertar faltas injustificadas representa um ataque direto à probidade administrativa e à confiança depositada na atuação dos agentes públicos. Caso se comprove, no curso da instrução processual, que o médico agiu com o fim de obter vantagem econômica, seja direta ou indiretamente, a pena deverá ser agravada com a aplicação de multa nos termos do parágrafo único do artigo 302 do Código Penal, a comprovação no intuito de lucro por meio de elementos probatórios robustos, como extratos bancários, mensagens ou depoimentos testemunhais, reforçará a gravidade da conduta e a necessidade de uma sanção penal mais severa. A análise conjunta dos fatos e da legislação demonstra, de forma inequívoca, a prática do crime de falsidade de atestado médico e a necessidade de responsabilização penal do agente. Para corroborar a fundamentação trazida acima,
é pertinente a seguinte menção à jurisprudência pátria. Ementa, ação originária, penal, denúncia, falsidade ideológica, artigo 299 do CP. Uso do documento falso, artigo 304 do CP. Concurso material, inviabilidade, princípio da conjunção, aplicação, imputação mantida no tocante ao crime fim, imputação ao denunciado que não participou dos fatos, primeiro denunciado. Teoria do domínio do fato, inaplicabilidade, posição de garante, artigo 13 do CP. Inaplicabilidade, uso do documento falso, segundo denunciado, não configuração, declaração materialmente verdadeira, ausência de potencialidade lesiva na conduta, ausência de dolo, atipicidade das condutas, denúncia rejeitada, STF, relator Dias Toffoli, data do julgamento 13 de 4 de 2023, Tribunal Pleno, data da publicação 4 de 5 de 2023. Penal, processo penal, agravo regimental, não agravo em recurso especial, crime contra a fé pública, artigo 304 do Código Penal, CP. Uso de documento falso, atestado médico, aplicabilidade do princípio da bagatela, excepcionalidade verificada, mínima ofensividade da conduta e inexpressividade da lesão jurídica, suficiência das sanções previstas na lei trabalhista precedentes, agravo regimental desprovido. A decisão agravada está pautada na excepcionalidade ao entendimento desta Corte no sentido da impossibilidade de aplicação do princípio da bagatela aos crimes contra a fé pública, no caso, o dolo da recorrente em apresentar atestado médico falso para afastamento do trabalho por 8 dias. Revela de plano a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, a demonstrar a tipicidade material da conduta e afastar a incidência do direito penal, sendo suficientes as sanções previstas na lei trabalhista. Precedentes 3, agravo regimental desprovido, STJ, relator, ministro Joel Ian Paciornik, data do julgamento 16 de 11 de 2021, T5, quinta turma, data da publicação 19 de 11 de 2021. Recurso especial, uso de documento falso, nulidade, artigo 402 do CP, ausência, diligência requerida pela defesa, prejuízo não demonstrado, pedido desclassificatório, artigo 301, parágrafo 1º do CP, impossibilidade, necessidade de relação com a função pública, dosimetria, pena base acima da mínima legal, fundamentação válida, alteração do entendimento, necessidade do resolvimento fático probatório, súmula, recurso improvido, consta do acórdão impugnado que, após a inquirição da acusada, como último ato da instrução, a magistrada deferiu os requerimentos de defesa com a finalidade de esclarecer os fatos objeto da denúncia e apurados na instrução do feito, e não constituiu nulidade em face do texto do artigo 400 do CPP 2. Ainda que o interrogatório tenha sido realizado antes da realização das diligências, deferidas a pedido de defesa em decorrência do final da instrução, a realidade é que a defesa teve atendidos os pedidos formulados na fase do artigo 402 do CPP, não havendo, ademais, demonstração prejuízos decorrentes da não realização do novo interrogatório. Somente se declara a nulidade da demonstração ou comprovação do efetivo prejuízo à parte, o que não ocorreu no caso. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, apesar do delito do artigo 301, parágrafo 1º, do Código Penal, poder ser praticado por qualquer pessoa, a interpretação deve ser coerente com o caput do dispositivo, de modo que o atestado ou certificado deve ter relação com a função pública, tanto no que concerne ao emissor quanto ao benefício, hipótese inocorrente, não sendo possível na espécie uso atestado falso de gravidez. A pretendida desclassificação da conduta para o artigo 301, parágrafo 1º do CP, a fixação da pena base acima da mínima legal restou devidamente fundamentada pelas instâncias de origem, de modo que a alteração no entendimento firmado pelo sentenciante e pelo Tribunal Estadual demandaria inevitavelmente análise fático-probatória, o que é vedado pela súmula do STJ. Recurso especial improvido. Relator ministro Olindo Menezes, desembargador convocado pela TRF, Primeira Região, data de julgamento 17 de 2 de 2021,
Sexta turma, data de publicação 20/8/2021. Agravo regimental de habeas corpus. Uso de documento público falso. Utilização de documento para impedir identificação como foragido do sistema carcerário. Desclassificação para crime de falsa identidade. Impossibilidade. Agravo regimental desprovido. Não a falar em desclassificação de conduta tipificada no artigo 304 do Código Penal para o crime previsto no artigo 307 do mesmo diploma legal, pois, consoante afirmou o tribunal de origem, o paciente fez uso de documento público falso durante a abordagem policial, objetivando evitar que fosse preso, pois possuía mandado de prisão ativo. A efetiva utilização do documento objeto do falso afasta o enquadramento da conduta do tipo penal de falsa identidade, previsto no artigo 307 do Código Penal, que tem caráter subsidiário. Ministro Jorge Mussi, quinta turma, julgado em 11 de nove de 2018, agravo regimental desprovido. Relatora, ministra Laurita Vaz, data do julgamento 22/2/2022, sexta turma, data de publicação 3/3/2022. Apelação criminal, falsidade de atestado médico, artigo 302 do Código Penal, sentença absolutória, recurso de acusação, provas suficientes para a condenação dos réus, inocoerência, crime próprio que se consuma com o simples ato de entregar atestado falso, sendo necessária a demonstração do dolo da agente, a ausência de demonstração que tenham os réus agido como fim de atestar falsamente uma condição ou necessidade em específico de afastamento das funções habituais dos interessados, a ausência de informações sobre o real estado de saúde dos interessados, que não permite concluir pela ausência de justificativa para os afastamentos recomendados, elementos insuficientes para uma condenação, absolvição mantida, recurso desprovido. Desembargador Mário Elton Jorge, relator Mário Elton Jorge, órgão julgador, segunda Câmara Criminal, julgado em 14 de nove de 2023, data de publicação 15 de nove de 2023. Dever de apuração e cassação do mandato. Diante da gravidade dos fatos narrados e dos indícios robustos de ilícitos administrativos e criminais perpetrados pela vereadora, impõe-se como corolário lógico e jurídico o dever de apuração imediata por parte da autoridade competente, qual seja o presidente da Câmara Municipal. A inércia ou omissão em face de tais alegações configuraria, por si só, uma violação dos princípios basilares da administração pública, notadamente o da legalidade e da moralidade. Embora o artigo 143 da Lei nº 8.112 de 90, que dispõe sobre o regimento jurídico dos servidores públicos federais, não se aplique diretamente a caso em tela, seus princípios informadores são de observância obrigatória por toda a administração pública em todas as esferas. A norma estabelece de forma inequívoca a obrigação de apurar por meio de sindicância ou processo administrativo disciplinar quaisquer irregularidades ou desvios de conduta funcional, garantindo-se em qualquer hipótese o pleno exercício do direito à ampla defesa. No caso vertente, a conduta da vereadora ao apresentar um atestado médico manifestadamente falso para justificar suas ausências nas sessões da Câmara caracteriza um flagrante vício de legalidade. Tal conduta macula de forma irremediável qualquer ato administrativo pela decorrente, comprometendo a lisura e a legitimidade dos processos legislativos e administrativos nos quais a vereadora participou. Em consonância com o princípio de autotutela, consagrado no artigo 53 da Lei nº 9.784, de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, a administração possui o dever de anular seus próprios atos quando eivados do vício de legalidade, como é o caso em apreço. A manutenção de atos praticados sob égide de um atestado falso, portanto, representa uma afronta direta aos princípios da legalidade, moralidade e probidade administrativa. Por fim, a instauração de um processo de cassação de mandato revela-se a medida jurídica mais adequada para investigar e sancionar a vereadora pela sua conduta, que atenta contra a probidade e a dignidade do cargo eletivo. A cassação, nesse contexto, não se configura como uma mera punição, mas como um instrumento essencial para a restauração da legalidade e da moralidade na gestão pública, garantindo-se assim a confiança
da sociedade nas instituições democráticas. Para corroborar a fundamentação trazida acima, é pertinente a seguinte menção à jurisprudência pátria. Ementa, agravo regimental, reclamação, vereadora, infrações político-administrativas, decisão do TJPR, que condicionou o prosseguimento do processo de cassação ao trâmite em julgado de ação de improbidade, condição inexistente no artigo 7º, inciso 1 da DL 201 de 1967, usurpação da competência legislativa, privativa da União, violação da súmula vinculante, procedência da reclamação, agravo desprovido. A súmula vinculante 46 dispõe a definição dos crimes de responsabilidade das regras do processo e julgamento é competência legislativa privativa da União para todos os agentes políticos federais, estaduais ou municipais regulados pela legislação nacional especial, o que inclui os vereadores alcançados pelo artigo 7º do Decreto-Lei nº 201 de 1967. O artigo 7º, inciso 1 do Decreto-Lei nº 201 de 1967, não condiciona a instalação de processo político-administrativo contra a vereadora ao trânsito em julgado de decisão judicial que reconheça a prática da improbidade. O julgamento de vereadores por infrações político-administrativas é, a princípio, um processo político, conduzido por juízes políticos, regido por normas próprias e não subordinado à prévia chancela do judiciário, sob pena de violação ao princípio de separação dos poderes, ressalvado o controle jurisdicional em caso de atos teratológicos, violação ao devido processo legal e notório abuso de poder. A decisão reclamada fere a separação de poderes ao impor que a Câmara Municipal só possa exercer sua função de fiscalizar e julgar um parlamentar após decisão prévia do Judiciário, exigência que não existe na legislação federal. Ao criar essa condição, a decisão retira da Câmara sua autonomia para avaliar politicamente a gravidade dos fatos atribuídos ao agente público e decidir se cabe responsabilização. Reclamação procedente, agravo desprovido, relator Flávio Dino, data do julgamento 6/8/2025, primeira turma, data da publicação 3/2/2025. Processual, civil e administrativo, ação de improbidade, legitimada passiva, organização não governamental, dirigente, verba pública, irregularidades, agente público. O artigo 1º, parágrafo único da Lei nº 8.429, de 1992, submete as entidades que recebam subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de órgão público à disciplina do referido diploma legal, equiparando seus dirigentes à condição de agentes públicos. A Lei nº 14.230, de 2021, que alterou a Lei da Improbidade Administrativa, tornou ainda mais claro o alcance dos atos ímprobos praticados por particulares ao atuar na gestão de verbas públicas. No caso concreto, os autos evidenciam supostas irregularidades perpetradas pelos ocorridos, então gestores da Central Nacional Democrática Sindical, CNDS, de São Paulo, quando da execução de convênio celebrado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Circunstância que equipara os dirigentes do CNDE São Paulo, agentes públicos para os fins de improbidade administrativa, nos termos da legislação da regência, agravo interno desprovido, ministro Gurgel de Faria, data do julgamento 24/2/2025, primeira turma, data de publicação 28/2/2025. Ementa, direito processual civil e administrativo, cassação de mandato de vereador por quebra de decoro parlamentar, vício de legitimidade para oferecimento de denúncia, desproporcionalidade. No caso, foi instaurado o processo de cassação de mandato por quebra de decoro parlamentar em razão de denúncia realizada por eleitores de que o vereador e servidores públicos do Executivo teriam utilizado o veículo de propriedade do município de Nova Londrina para deslocamento até o município de Toledo, visando participar do Campeonato Paranense de Judô. Porém, evidente e desproporcionalidade entre a conduta praticada, utilização uma única vez do veículo do município para transporte pessoal, e a instauração de procedimento administrativo que visava a cassação do mandato do vereador, notadamente quando os outros funcionários públicos sofreram apenas suspensão. Sentença mantida em remessa necessária. Nova Londrina, desembargador Luel Cunha. Órgão julgador, 5ª Câmara Civil, julgado em 1/2/2021,
Data de publicação 26/2/2021. Agravo do instrumento, ação anulatória de ato administrativo, cassação de vereador, tutela provisória, aparente participação do vereador denunciante na votação acerca do recebimento da denúncia, impedimento, artigo 30, parágrafo 2º do Código de Ética Parlamentar, resolução número 7/2008, artigo 5º do Decreto-Lei número 201 de 1967. Comissão processante composta por número de integrantes superior ao previsto da legislação específica. Prejuízo constatado. Presença dos requisitos no artigo 300 do CPC, recurso reprovido. Desembargador Cleiton da Albuquerque Maranhão. Relator Cleiton da Albuquerque Maranhão, órgão julgador, 4ª Câmara Civil, julgado em 4/3/2024, data de publicação 4/3/2024. Dos pedidos. Diante do acima exposto e dos documentos acostados, é a presente representação para requerer os seguintes pleitos: a instauração de processo de cassação do mandato da vereadora, a citação da vereadora para apresentar defesa. Por fim, requer-se a produção de todas as provas em direito admitidas, notadamente a documental, testemunhal e pericial, visando comprovar os fatos narrados na presente petição, demonstrando a conduta inadequada da vereadora, a necessidade de instauração de processo de cassação de mandato, termos em que pede deferimento. Roncador, Paraná, 7 de novembro de 2025, assinatura C.N. Vieira de Almeida. Silva. Denúncia número 2 de 2025 entra em discussão. Senhor presidente, boa noite, senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, a população roncadorense, as pessoas que estão aqui na plenária. Foi cansativo escutar tudo isso e ser malhada viva por essa denúncia, né? Gostaria de relatar os fatos, uns dados cronológicos, para as pessoas entenderem o que está acontecendo aqui nessa Casa de Lei. Em outubro, nós tivemos a campanha do Outubro Rosa, né, a qual nós, mulheres, fomos convocadas a estarem fazendo o preventivo e outros exames. E eu, como mulher, também estive presente, o qual recebi após uma bateria de 18 exames, no qual eu passei só em 4, reprovei em 18 exames. Isso aconteceu no dia 22 de outubro. No dia 3, conforme agendamento no Sistema Único de Saúde, o SUS, eu fui apresentar os meus exames para a doutora Juscelia, e a qual apresentei todos os exames, até os que eu passei, os que eu reprovei, e nesse dia foi constatado que o meu triglicerídeos estava alto, meu colesterol estava alto, e eu fiz essa consulta em horário de trabalho, em horário de aula, a qual todos têm o conhecimento que eu sou professora. E nós temos um sistema que, para abonar falta, nós precisamos de atestado médico, né? Então, essa parte da falsificação de atestado não tenho, porque nesse dia, em horário de aula, a doutora me deu esse atestado após os exames, após a comprovação que eu teria que ser medicada, que eu teria que fazer atividades físicas regularmente. Vale lembrar que eu já faço, isso aí é rotineiro, como todos sabem. E nesse dia, como eu estava de atestado, para abonar a falta, fui para a academia por recomendações médicas, a qual a minha doença me respalda isso. Doença que não é doença, é um estado, vamos dizer assim, triglicerídeos mais o colesterol. Isso está comprovado com exame lá no meu registro, no prontuário médico, tá?
Então, eu não vejo irregularidade, porque esse atestado, ele tem o prontuário, tem o agendamento, tem as medicação, tem as recomendações, tem os futuros encaminhamentos a qual eu tive que fazer por conta disso, e um deles, graças a Deus, já era atividade física a qual eu faço. E nesse dia, eu tinha aula na parte da manhã, a qual eu fui ao hospital. Eu tinha aula na parte da tarde, a qual o atestado foi entregue na escola. Eu tinha aula à noite e tinha sessão. Em consulta com o nosso assessor jurídico, Tiago, coloquei a situação que nesse dia, por eu estar em atestado médico, por que eu estaria na escola de atestado e aqui eu estaria na sessão. Então, por conduta ética, vamos dizer assim, me ausentei das duas. E por recomendação e consulta a ele, coloquei a situação, nós protocolamos o atestado na secretaria e ele consta lá. Como é de conhecimento, nós, vereadores, podemos ter 12 faltas não justificadas. Eu poderia ter faltado naquele dia e estar de encontro com as faltas injustificadas. Mas eu não achei correto estar aqui e eu ter apresentado lá. Então, esse dia eu contemplei, vamos dizer assim, esse atestado por conta da justiça, de eu não estar no mesmo, vamos colocar assim, eu estava de atestado para abonar a minha falta no serviço, porque, volto a repetir, eu estava em horário de trabalho, e porque eu estaria na Câmara. Se e saindo daqui, como é de conhecimento de todos, eu tenho aula ainda. Então, como que eu iria justificar eu estar num lugar e não estava? Então, eu poderia ter faltado sem justificar. Mas, ao contrário, na sessão seguinte, eu fiz a justificativa. Fui para a academia, sim. Eu vou todo dia às 17 horas, eu estou lá na Bem-Estar, fazendo minhas atividades físicas. E todos os dias eu faço postagem nas minhas redes sociais, até meus alunos enchem o saco, falam que eu sou blogueira, né? Porque tudo que eu faço, todas as notícias e novidades, eu posto em rede social. E quando eu vou para a academia, eu também posto, porque bem-estar, fazer atividades físicas é bem-estar. E nesse dia eu também postei, até fiz o chamado lá, diminuindo o meu triglicerídeos. Tá? Então, eu não vejo problema nisso, porque eu estava cuidando da minha saúde, estava fazendo recomendações médicas. Aí, veio na sessão e acontece esse fato lamentável de receber essa denúncia infundamentada pelo senhor Seni, a qual eu não o conheço, creio que ele também não me conheça. Tá? Nós temos um agravante muito sério nessa denúncia, que ele descreve o meu atestado médico. Aí eu questiono, como que um atestado médico parou na mão desse munícipe? Isso nós sabemos que é ilegal, porque configura quebra de sigilo. E nós precisamos apurar, senhor presidente, como que um atestado médico de sigilo, vamos dizer assim, pessoal, não consta, porque minha vida é exposta, quem me conhece sabe disso, mas como foi parar na mão de um munícipe com todas as descrições a qual ele colocou. Então, diante dessa cronologia aí, eu pergunto, eu não cometi nenhuma irregularidade. Todos os documentos e atestados, exames, tudo, é tudo original e tudo registrado no prontuário, registrado em horário, registrado em CRM, tudo. Estive na academia? Estive. Né? Tirei a foto e que bom que eu postei lá para diminuir os meus triglicéridos. 428 de triglicerídeos e 180 de colesterol. Terceiro, eu poderia ter faltado na sessão. Poderia. Mas eu vim, né,
falei, poderia ter faltado sem justificativa, mas não. Como eu nunca tirei atestado, eu tirei 3 atestados na minha vida profissional. Quando eu ganhei a minha filha, quando eu tive que tirar a vesícula e quando eu peguei dengue. Isso está no meu histórico profissional. Para eu faltar em escola, tem que ter acontecido alguma coisa muito grave. E naquele dia eu tirei atestado, porque nós, professores do Estado, estamos passando por várias denúncias, muitas denúncias nas escolas. Isso os professores da rede estadual sabem do que eu estou falando. E para evitar uma denúncia no meu trabalho, nós fizemos isso. Outro ponto, né? Os meus alunos, os pais dos meus alunos, eu tenho aqui 2 pais, o Martins 3, que eu já fui professora dos filhos, sabem? Eu não falto em serviço. Eles até falam para mim, professora, falta um pouco para nós podermos ter aula vaga. E eu falo para eles, eu não tenho, o meu histórico para eu faltar é em caso muito sério. Outro ponto, eu fui eleita, eu quero fazer questão de ler aqui para não me perder as palavras. Eu fui eleita pela população roncadorense porque as pessoas confiam na minha palavra, na minha história e no meu trabalho. E agora estão tentando manchar meu nome com insinuações e distorções que não correspondem à verdade. Isso não é apenas injusto, é um desrespeito com a população que me escolheu. E ainda eu tenho uma firmeza em dizer, gente, se vocês andarem Roncador inteiro, desde lá da caixa d'água da Sanepar do Vanzella, no próximo, lá na saída, próximo aos Pinheiros, fizeram as diagonais, vocês não vão encontrar uma única dívida ou pendência do meu nome. Vocês vão escutar, a Adriana fala alto, a Adriana é grossa, a Adriana é exigente, a Adriana faz isso, tá? Mas em momento nenhum vão achar lá que a Adriana mentiu, que a Adriana foi injusta, que a Adriana usou de atestado para falsificar uma doença, tá? Isso vocês não vão achar. Peço aqui para os colegas verem por esse lado e parar com esse julgamento, com inverdades dessa denúncia qual a gente recebeu. Nós sabemos que aqui só tem inverdades. O que me dói é quando a gente é punida por alguma coisa que fez, mas pelo que não fez, dói. Continuo trabalhando por Roncador, fui eleita para isso, tá? E eu acredito na verdade. Eu não acredito em perseguição, gente, que infelizmente é o que a gente começa a pensar que está acontecendo. Muito obrigada. Obrigada, vereadora. Continua em discussão. Boa noite, senhoras e senhores vereadores, público presente, internautas que nos acompanham aqui. Então, senhor presidente, essa questão do atestado, no meu ponto de vista, que nem foi dito ali, tipo assim, eu acho que com clareza ali não é falso. O que aconteceu, que a vereadora ela foi e pegou um atestado se afastando do serviço. E o erro dela, que ela, como ela estava em atestado, ela foi na academia. Isso aí que foi o problema. Foi ter pedido para abonar a falta no dia, jogou para a mesa aqui, teve a opinião dos colegas, mas a mesa diretora acabou acatando e foram a favor dela. E outra coisa, na verdade são 2 denúncias, né? No meu ponto de vista, por que arquivar a denúncia ali, onde a professora é citada, que ela agrediu um aluno? Que os comentários na cidade é grande. E daí? Como é que nós vamos acreditar nisso? No meu ponto de vista, tinha que investigar isso daí. Investigar para nós sair da dúvida, para nós não ser chamado de covarde depois.
no meu ponto de vista, a nossa mesa diretor foi muito errada, tirando o Júnior ali que deu o voto ao contrário. Era isso, senhor presidente. Continua em discussão. Senhor presidente, boa noite. Senhores e senhoras vereadoras, quem nos assiste pela rede social, quem está aqui presente. Eu acho, igual a doutora Adriana falou, a professora Adriana falou, andar de cima da cidade até embaixo da cidade, todo mundo, às vezes, passa por uma dificuldade financeira ou algum problema. Agora, pagar a conta e andar certo, isso é obrigação. Isso não é bonito para ninguém, isso é obrigação. Isso aí, na minha opinião, é obrigação. E meu colesterol é mais de 500. Pelo meu corpinho dá para ver. Meu triglicérides também. Beira os 300. Já fiz tomografia contrastada das coronárias do meu coração. Já fiz ecocardiograma. Já fiz tudo isso aí. Mas eu nunca o médico me deu, não sei qual médico que fez isso. Nunca o médico me deu atestado e falou assim, você pode ir na academia. Você não pode trabalhar, mas você pode ir na academia. Isso para mim me soa pelo menos estranho. A gente vai ter que chamar essa médica aqui, se passar aqui nessa sessão a investigação, eu queria ver qual que é o parâmetro dela para dizer assim, ó, você não pode ir lá, ficar de pé e lecionar para os teus alunos, você não pode sentar na Câmara e fazer a sessão da Câmara, mas você pode ir lá e fazer academia. Isso eu não entendo. Eu vou dar um exemplo, a minha mulher, ela leva a minha filha cada 6 meses para passar pelo pediatra, ela pega o atestado de acompanhante, até meio-dia, porque depois do almoço ela está aqui, ela vai trabalhar. Então a gente tem que ser razoável. Eu não estou dizendo que a Adriana está certa, ou que ela está errada. Eu não sou aqui juiz de ninguém, mas o povo nos cobra, a gente tem que ver o que acontece. E outra, hoje fui vencido, como o Formigão falou, pela mesa diretora, a Irene e o Amadeus votaram a favor de arquivar o outro pedido da escola, que, a meu ver, muito mais, tem muito mais materialidade, rapaz, pode ter 17 anos, pode ter 16 anos, ninguém tem direito, às vezes, de infringir o aluno. Não sei se ela infringiu também, é uma acusação, eu não estou dizendo o que ela fez. Mas, assim, essa casa ela não pode se omitir, ela não pode deixar de investigar. Porque, assim, igual falaram hoje, aqui na nossa conversa, não, mas isso é coisa da educação, isso é coisa do núcleo, isso é isso. Só que, assim, aonde nós, vereadores, interessa a profissão, empresário, veterinário, catador de lenha, catador de latinha, professor, dono do lar, aonde anda, carrega essa casa de leis também junto com eles. Porque a gente é o reflexo daqui. E se a gente se omitir aqui, nós vamos ficar de joelho um dia na frente da população. Porque a gente tem que fazer o que tem que fazer, o que nós somos pagos. Eu quero que ela seja absolvida. Aqui ninguém... Vamos ver o que está acontecendo, o que é. Quero que a Adriana seja absolvida. Quero que tudo corra mais. Se chegar uma investigação minha, investigue. Chegar uma do Formigão, da Marilza, do vereador, qualquer um. Aqui não somos blindados por ninguém. Era só isso que eu tinha que falar, senhor presidente. Continua em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, se todo o funcionário público for pegar atestado médico por causa de colesterol alto, daqui uns dias a nossa academia não vai caber funcionário público lá, em horário de trabalho.
Eu acho que tem que ser o que serve para mim, serve para todos que estão aqui. Se ela estiver errada, ela tem que pagar pelo erro dela. E se ela estiver certa, ela vai ser absolvida aqui nessa Casa de Lei. O que eu tenho para falar é isso, senhor presidente. Continua em discussão. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, os internautas que nós assistimos pelas redes sociais, as pessoas presentes, quando chega uma denúncia aqui nessa Casa de Leis, a obrigação nossa é verificar, ir atrás dos fatos, apurar os fatos que tem fundamentação ou não tem. Eu não tenho nada contra ninguém, né, por causa de leis, dos nossos colegas. E a investigação e a apuração dos fatos é uma resposta que nós vamos dar para a sociedade, porque eles votaram em nós, para nós fazer o nosso trabalho. Então, se nós se omitir, fica feio. Fica feio uma Casa de Lei, que todas as denúncias que chegarem aqui, nós ficarmos arquivando. Então, nós temos a obrigação de ir atrás dos fatos. Tenho certeza que não tenho nada contra a Adriana, tenho certeza que vamos apurar, vamos ver se é verdadeira, o que é verdadeiro, o que é falso. E se não for, não tiver nada grave, a gente com certeza vai ser absolvido. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Martins. Continua em discussão. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, no dia que foi colocado aqui para apreciação do plenário, eu disse que a atribuição era da mesa diretiva para verificar, até porque um atestado médico ele é uma coisa muito séria. Repito as palavras que eu disse aquele dia. Porém, a colega Adriana sabe desde o início do meu voto. Eu nunca escondi dela a minha posição em se houvesse uma denúncia nessa casa. O que nós não podemos e não devemos admitir, senhor presidente, é que pairem dúvidas em relação a quem ou o que fez a denúncia. Houve até, acredito que um equívoco por parte de alguns colegas aqui, não sei exatamente dizer quem, mas sei que quando a colega teve conhecimento da denúncia, na leitura da denúncia alguém disse, olha, isso é coisa do Genauro. Podem ter certeza, senhores, colegas vereadores, população que nos assiste. Este vereador que vos fala, quando se sentir na obrigação de fazer uma denúncia, vai colocar o seu nome e o seu CPF. Não tenho por que esconder nada. Então, a denúncia não foi feita por mim, não induzi quem quer que seja a fazer a denúncia, porque não é da minha índole essa situação. Se eu tivesse que fazer, eu assinaria. Então, para que não fique dúvidas em relação a isso, eu não fui quem fiz a denúncia, mas nem por isso vou me furtar de votar, inclusive a colega já sabe da minha posição. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Genauro. Continua em discussão. Senhor presidente, só colocar uma ressalva aí. O atestado médico, ele foi tirado pela consulta e apresentação dos exames. E a academia, eu volto a repetir, é por indicação médica. Obrigada. Obrigado, vereadora. Continua em discussão. Certo. Só a título de informação e, de uma certa forma, também colocar a minha opinião, né? Eu confio plenamente na capacidade e na competência dos nossos médicos do município. Então, para que os internautas que estão acompanhando a sessão e aqueles que vão ver também a partir de agora a transmissão, a denúncia diz claramente que é um atestado falso. Nossos médicos não fazem atestado falso. Eles fazem atestado com critério baseado na necessidade de cada paciente. Se vai colocar o CID ou não no atestado, não é obrigatório o médico colocar também, tá? E é um direito do paciente, da pessoa que está consultando ali, em deixar
expor o CID da doença, do problema ou não. Então, para a população ficar informada, né? Acusaram de ter um atestado médico. É um atestado falso. É um médico do município que atendeu, entendeu? Não há atestado falso, né? Isso, se a denúncia for acatada, ela vai aparecer, né? Com certeza. O arquivamento da outra denúncia. Já existe uma investigação sobre a questão da escola, e é competência do Estado, do núcleo, que já tem uma sindicância formada, que estão buscando informações, já estiveram, inclusive, no colégio, para saber sobre essa questão aí, do qual acusam também a vereadora. Então, nesse momento, não é função da Câmara fazer esse tipo de investigação. Agora, não impede de nenhum vereador em acompanhar o caso da sindicância lá na escola, com o pessoal do Estado que está fazendo. Cabe a vocês procurar. Então, nesse momento, a mesa diretora e o jurídico dessa Casa de Leis tomaram a decisão correta, tomaram a decisão certa em arquivar esse processo que não compete nesse momento a nós estar investigando. Então, vamos se ater a essa denúncia que está iniciando a partir de agora, para que lá na frente nós também possamos dar uma devolutiva para a comunidade de forma justa, de forma correta, sem prejudicar nesse momento a denunciada, que é a vereadora Adriana, e sem também tirar o bom prestígio que essa legislatura vem adquirindo e passando para a comunidade. Vejam, uma denúncia infundada, ela vai resultar vai respingar e vai ter algumas consequências. Provavelmente alguém vai sair perdendo, isso é certo. Então vamos se ater a isso. Daqui a pouco vamos continuar com o processo, se for passar a denúncia, vamos formar a comissão ainda hoje para estar investigando, e é muito sério isso, né? Então, deixar bem claro, não existe médico e roncador que faz atestado falso, né? A mesa diretora agiu corretamente desde o dia que acatou o atestado e a justificativa da vereadora, e hoje também quando tomamos a decisão do arquivamento. Certo? Vamos então para a votação. A votação será por ordem alfabética, iniciada pela primeira secretária, que é a vereadora Irene, e ela será na tribuna, entendeu? E lá na tribuna, cada vereador vai dizer sim ou não, se acata, sobre o acatamento da denúncia frente à vereadora Adriana. Certo? Convoco a vereadora Irene para fazer o seu voto. Senhor presidente, meu voto é não. Obrigada, vereadora Irene. Vereador Antônio Martins. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu voto sim. Obrigado, vereador Antônio Martins. Vereador Flávio César Unesco. Meu voto é sim, senhor presidente. Obrigado, vereador Flávio. Vereador Genauro Ruba. Meu voto é sim, senhor presidente. Obrigado, vereador Genauro. Vereador João Altair Albert Júnior. Senhor presidente, meu voto é sim. Obrigado, vereador João Altair. Vereadora Marilza Dias de Assis Ferreira. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, meu voto é sim. Obrigado, vereadora Marilza. Vereador Sebastião Aparecido de Lima. Meu voto também é sim. Obrigado, vereador Sebastião.
Então a denúncia foi aceita pela maioria dos vereadores, sendo 6 votos sim e 1 voto não. Agora nós vamos fazer então, aí eu vou perguntar, e aí pode ser aí, não precisa ir lá na tribuna, sobre o afastamento para investigação, para cada um dos senhores vereadores. Eu vou começar pelo vereador... Oi? É na tribuna também? Desculpe, senhores, é na tribuna também. Referente ao prazo do afastamento... Ah, tá. Então, cada vereador na tribuna vai dizer sim ou não sobre o afastamento da vereadora para continuar as investigações, certo? Sim, vocês vão dizer sim se for para afastar, não se não precisar afastar, se vocês entendem que não deve afastar. Vereadora Irene Kozak do Bonfim. Senhor presidente, meu continua não. Obrigado, vereadora Irene. Vereador Antônio Martins. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu acho que sim, por 60 dias. Obrigado, vereador Antônio Martins. Vereador Flávio César Unesco. Meu voto é sim, senhor presidente. Obrigado, vereador Flávio. Vereador Genauro Ruba. Meu voto é sim, senhor presidente. Obrigado, vereador Genauro. Vereador João Altair Albert Júnior. Senhor presidente, meu voto é sim. Obrigado, vereador João. Vereadora Marilza Dias Assis Ferreira. Senhor presidente, meu voto é sim. Obrigada, vereadora. Vereador Sebastião Aparecido de Lima. Meu voto também é sim. Obrigado, vereador Sebastião. Então, por 6 votos a 1, a vereadora Adriana será afastada para a investigação. Então, quero propor aos senhores e senhoras aqui, e aí só vão falando se concordam, né? Um prazo aí de 60 dias para a gente concluir as investigações, para que a Câmara possa, e a comissão possa, o jurídico e a comissão possa dar sequência, ouvindo as pessoas, ouvindo a vereadora e sua defesa nesse prazo. Todos concordam? Vereador Genauro? 60 dias? Marilza? Flávio? Irene? João? Cido? Martins? Certo. Então, fica decidido que a vereadora será afastada por 60 dias para podermos, então, darmos seguimento no processo. Oi? Senhores vereadores, senhoras vereadoras, vamos interromper um pouco a nossa sessão para a gente poder organizar, junto com a nossa equipe, a eleição da comissão que vai fazer a apuração das investigações. Daqui um pouco a gente volta no ar.